Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, veremos hoje que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versos de 14 a 19, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Essa é uma questão quase como a pergunta básica, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, Tiago ele está perguntando a respeito dessa fé. Ou seja, o que é fé? As pessoas podem dizer que têm fé e não fazerem nada. E Tiago diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé salva. Sim, Tiago, a fé salva. Em Efésios capítulo 2, nós lemos, né, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 2, ele diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Graça é uma coisa que você não merece, é um favor imerecido. Então, pela graça, nós somos salvos, e isso mediante a fé. Mas o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer, não por obras. Ou seja, boas obras não levam ninguém aos céus. Nenhum de nós vai ser salvo porque realizou boas obras. Nós somos salvos, sim, pela graça mediante a fé. Mas o apóstolo Paulo termina dizendo, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós de as praticarmos. Note o seguinte, as boas obras, a caridade não salva ninguém. Mas quem é salvo pela graça, ele faz boas obras. Ou seja, quem tem fé, ele tem obras. Ou seja, as pessoas às vezes fazem obras, vou traduzir essa palavra, né? As pessoas às vezes fazem caridade por desencargo de consciência. Algumas pessoas, elas dão aquilo que elas não precisam. E alguns até dão muito, mas é algo que não faz nenhuma diferença na vida deles. Mas eles não têm nenhum compromisso com o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Por isso, Tiago deixa bem claro, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso essa fé vai salvar alguém? Não, não vai, porque essa fé não é genuína e essa fé não é verdadeira. Por esse motivo, essa fé não tem o poder para salvar ninguém. E Tiago deixa muito claro, né? Se você vir alguém passando fome, hoje a gente não diria para ele, vá em paz. Hoje nós falaremos, hoje vou orar por você, tá? Vai para casa que eu estou orando por você. Que adianta essa oração? O que adianta essa coisa se você não faz efetivamente nada? Uma pessoa que está com fome, ela precisa de comida. Oração todos nós precisamos, mas para quem está com fome, a necessidade urgente, premente que ela tem é de comida. Então ela precisa de ser alimentada. A pessoa que está sem um botijão de gás na sua casa, ela precisa do gás. Ela não precisa de um bom sermão, ela não precisa de uma oração poderosa, ela precisa que ter a sua necessidade resolvida. E é isso que Tiago está nos dizendo. Tiago está nos dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que a fé sem obras é morta. E é interessante que Lutero, o reformador, ele não acreditava na inspiração do livro de Tiago, porque Lutero ele teve uma conversão através do livro de Gálatas e Romanos, que são livros da graça. Por isso, ele achava que Tiago era um livro muito da lei, mas não é. Tiago é um livro que nos fala de uma fé prática, uma fé que não fica parada. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus,
é o capítulo que fala dos heróis da fé. Ele começa definindo o que é fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a partir daí, ele vai nos descrever os heróis da fé. E todos eles mostraram a sua fé através das suas obras. Deus chamou Abraão e disse para ele: vai, sacrifica o seu filho Isaque. Ele ia sacrificar o seu filho Isaque. Deus não permitiu, mas ele agiu. A gente vê o caso de tantos outros homens, né? A gente vê o caso de Raabe, a prostituta, que escondeu os espias de Israel que foram espiar a cidade de Jericó. Todos eles tiveram fé. Raabe acreditou que a nação de Israel sairia vencedora e que prevaleceria, e que Deus estava com eles, mas ela agiu. Por isso, Tiago é muito claro: mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Note que fé e obras andam sempre juntos. Ou seja, quem faz caridade não compra tijolinho no céu, mas quem tem casa no céu faz caridade por aqui. Porque Jesus fez, os santos homens de Deus do passado fizeram, e se eles são o nosso exemplo, nós também faremos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.